Vamos lá então? Amar a Deus sobre todas as coisas? Principal mandamento da lei de Deus. Então vamos começar a nossa ministração do sétimo dia. Oficialmente agora, a ministração do sétimo dia da jornada 40, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo é algo que é muito fácil de decorar, né? Quando a gente fala, perguntava assim, o que é Deus para você? A pessoa fala assim, Deus é amor. Você ama a Deus? Lógico que eu amo a Deus. Como que eu não vou amar? Vou odiar a Deus? Quero ver quem tem coragem, né? Mesmo sem conhecer a Deus, fala assim que odeia a Deus, né? Um ateu aqui, um ateu ali vai dizer que não ama e nem odeia e vai dizer que não acredita. Mas o cristão, no geral, o brasileiro é cristão, ele tem uma fé comum, ele vai falar assim, não, amo a Deus sim, lógico, Deus no céu e graças a Deus por isso e graças a Deus por aquilo, e meu Deus me socorre, meu Deus me ajuda. Mas amar a Deus num sentido bíblico é algo bastante diferente do que essa boca para fora que a gente usa. Quando que nós vamos saber se uma pessoa ama a Deus verdadeiramente? Quando ela se interessa de conhecer, quando ela se interessa de buscar como é que é esse Deus, quando ela se interessa de compreender quem é esse Deus. Então, como eu vou amar uma coisa, um ser, um Deus principalmente que eu não conheço? Eu consigo amar um filho que já vem um amor natural, consigo amar o meu pai, a minha mãe, consigo amar uma pessoa por decidir amar, mas como eu vou amar um ser que é intangível? Como que eu vou amar uma coisa que não dá para perceber, que a gente ouve falar, que ele tem uma figura meio que de medo, né? Não, que Deus castiga, que Deus isso, Deus aquilo. Então, amar a Deus, que não é no sentido raso da palavra, ele é algo além do sentimento de amor. Ele é um sentimento de conhecer. Ele é um sentimento de querer conhecer. Ele é um sentimento de querer buscar. E eu vou trazer duas passagens bíblicas. Primeiro para referenciar que é uma ordenança do próprio Deus, como um mandamento da sua lei. E também como uma reiteração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, em Êxodo, no capítulo 20, versículo 22 e 23, é bem isso. Olha só Deus falando comigo e com você. Deus e Moisés lá na presença de Deus. Então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, vistes que vos falei desde os céus. Ou seja, você vai dizer para o pessoal de Israel isso, Moisés. E nós estamos aqui, Fábio, diga isso para o povo da transmissão. Que hoje nós somos a Israel de Deus. Jesus fez com que nós fôssemos alcançados, nós éramos um povo longe do Senhor o gentil. Mas a obra de Jesus nos habilita a receber essa palavra. Diz assim, não fareis outros deuses comigo, deuses de prata, deuses de ouro, não farei para vós. Algumas interpretações, especialmente a Bíblia Católica, diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Já Jesus, quando ele está já no seu ministério e ele vem apresentar a doutrina da salvação, e ele está conversando com os religiosos da época, os saduceus, chega-se um fariseu, saduceu e fariseu era o povo que conhecia a lei, conhecia essa palavra que eu acabei de ler. E um fariseu, doutor da lei, diz o seguinte, bom, sei que o senhor é mestre. Bom, já que o senhor é mestre, Jesus, qual é o grande mandamento da lei de Deus? Aí Jesus vem e diz assim, amarás, ele já coloca a palavra amor, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Por que primeiro e grande mandamento? Porque se não partirmos dessa referência, sendo bem direto e tentar usar a comunicação mais clara, direta e eficaz que eu consigo, por isso que eu peço a Deus a inspiração. Se eu, indivíduo, não decido, amor é uma decisão. Se eu não decidir querer conhecer a Deus, se eu não decidir e, portanto, me empenhar em tentar identificar aquilo que Deus já revelou a si mesmo. O nosso Deus é um Deus que se revelou à humanidade. E ele se revelou e
tudo que ele se revelou está contido na Bíblia Sagrada. Então, se eu e você não nos esforçamos em conhecer a esse Deus, nós não vamos compreender sequer o reino dele. Nós não vamos compreender qual é o nosso papel e o papel dele, e nós não vamos permitir que no nosso coração, na nossa alma, no nosso entendimento, nasça uma relação genuína com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas significa que você e eu temos a tarefa, o dever, a atividade de buscar a conhecer a esse Deus, buscar compreender a mensagem dele. Existe uma mensagem que ele entregou aqui. E eu digo que existe uma historinha, né? Então, os livros não têm uma historinha, da Branca de Neve, se for pegar um livro de aventura, tem uma história de aventura. Então, qual é a história que Deus decidiu registrar e que tantos bilhões de pessoas se interessam em ler? Qual é a história que a Bíblia relata? Qual é a história dessa trajetória de um Deus que se revela para o ser humano? E isso é dever de quem ama a Deus querer entender, né? Nós confundimos amar a Deus com precisar de Deus. Eu vejo que muita gente precisa de Deus, se mete em rolo, tem problema para resolver, tem os dramas pessoais, tem a alma ferida, machucada, tem o psicológico abalado, e fala, ah, meu Deus, ai meu Deus, oh meu Deus, socorro Deus. Que Deus é esse? Que Deus que é, que ela pensa que serve essa pessoa? Que Deus que ela pensa que está buscando? Então amar a Deus não significa assim, ah, eu amo a Deus, coraçõezinhos, Deus, eu amo você, tipo, não, faz aqui. Deus, ó, coraçãozinho para você, eu te amo, ó. Não ama quem você não conhece. Não ama quem você não compreendeu o que é, nem o que é. Então, o ato de amar a Deus é priorizar a Deus, é querer compreender as coisas de Deus, é ter sede e falar assim, não, se esse Deus existe, eu quero entender como é que ele é. E mais, ele existe e fala, e interage com você. Bom, se ele fala, se ele interage, se ele existe, eu quero uma conversa. E mais, ele está aberto a se revelar para você. Mas não tem como alguém dizer que ama a Deus se ele não tem um tempo diário com Deus, né? Tem como você amar o seu filho. Vamos pegar a relação quem é pai e quem é mãe. Tem como dizer que você ama se você larga o seu filho sozinho? Se você larga ele de qualquer jeito, não vai ver como é que está o alimento, não vai ver como é que está a roupa, não vai ver como é que está o cuidado? Tem como dizer que você ama um pai, uma mãe, se você não tem uma relação com ele? Tem como dizer que você ama alguém se você não busca se relacionar? Não tem. É da conversa para fora. Então, quando Jesus fala o seguinte, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo entendimento, ele está dando sinais, dizer, olha, aquele que realmente quiser buscar, aquele que realmente quiser uma intimidade, quiser um face a face com Deus, esse vai conseguir conhecer a Deus e, portanto, vai desenvolver o sentimento de amor. A partir de quando passamos a conhecer a Deus, passamos a falar assim, não, peraí, eu estava conduzindo a minha vida da minha maneira, do meu jeito, da minha forma, mas agora eu entendi que existe uma organização, um organizador geral dessa bagunça, um dono de todas as coisas, que é o que nós chamamos de Deus Pai, que mandou o seu Filho, Deus Filho, e que hoje habita em nós o Deus Espírito Santo. E quando eu passo a conhecer isso, entender que há uma dinâmica de funcionamento, que há um reino implantado, que a Bíblia nos relata que estamos implantando o reino, eu passo a prestar atenção. Eu falo assim, olha, agora eu consigo enxergar Deus aqui. Não é enxergar Deus assim, eu enxergo a Deus nos passarinhos. Olha como canta o canarinho, é bonito. Não é esse Deus
Deus genérico, é um Deus específico. Ele é um rei. Jesus é um rei que está sentado num trono e que está governando e que já lançou decretos. E a maioria das pessoas que não conhece os decretos de Deus, a direção de Deus, o governo do Senhor Jesus, vive uma vida de sofrimento. E esse que fala assim, você ama Deus? Eu amo. E daí que você vai, Deus, eu te amo. E não é isso aqui que Deus quer não, filho. Não é um coraçãozinho. É uma vida dizendo assim, não, peraí. Agora eu entendi que Deus criou o homem para se relacionar com ele, que ele interagia com ele todo dia no paraíso, e que o homem se afastou, e que houve a presença de um ser espiritual maligno que já tem um lugar de condenação preparado para ele, e que esse ser quer levar o quanto mais pessoas para lá, né? Só que a Idade Média, a história da igreja fala isso. A Idade Média nos trouxe uma figura do diabo, uma figura de Deus, uma situação muito complicada entre Deus e o diabo, né? Colocando o diabo cheirando enxofre, e o rabo e tal. Então esse contexto medieval ainda está presente na nossa mente. E o diabo eu tenho medo, né? Tenho medo do diabo. Tá uma discussão sobre o tal do Avatar aí. Eu vi até o irmão Leandro colocou um texto lá, que é do cão, que eu sei o que. Eu também, tem coisa que é complicado mesmo, mas eu vejo muito crente de cara lavada que tá tão endemoniado que ele acha que é a figurinha que vai fazer problema para ele. Entendeu? Então não adianta querer criar uma culpa. Nós não conhecemos a Deus, nós não temos o hábito de buscar, nós não temos o hábito de orar, não temos o hábito de ler a Bíblia, nós não temos mas Deus fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amém? O pessoal está achando que eu estou fazendo palhaçada. Eu não sei se eu estou fazendo palhaçada hoje. Amar a Deus sobre tudo. Então não é a historinha do coraçãozinho. É a historinha de, peraí, como é que está a minha vida? Como é que eu estou conduzindo? Bom, eu aceitei Jesus, mas cadê Jesus? O Espírito Santo, eu sei, mas cadê o Espírito Santo que eu não sei? Gente, Deus é real. Ele está no governo do universo. E aqueles que derem ouvido, que tiverem ouvido, que vão ouvir e vão compreender. E ele vai desenvolver um relacionamento com essa pessoa. Por isso que eu estou te chamando para a Jornada 40. Para você compreender que o nosso Deus não é uma figurinha angelical, ele é um governante do universo. E que aquele que não acredita, o problema é dele. Eu não sei se é assim. O problema é seu. O problema é seu se você não acredita. Então você, se for fazer uma análise bíblica, então o caminho do inferno está aberto para a pessoa que não acredita. Segundo a Bíblia, você não acredita na Bíblia? Não sei, vou esperar morrer. Tem gente que fala assim, não, deixa rolar, vou esperar vir aí Jesus voltar para buscar a igreja, né? Não, eu sou católico, católico também vai ser arrebatado, filho. Agora o problema não é o Jesus voltar, o problema é até lá, porque até que hora dura o teu fôlego de vida? Quanto tempo você vai ficar vivendo uma vida miserável sem conhecer a Deus? Sem amar a Deus sobre todas as coisas. Então a mensagem de hoje é, Deus falou assim, pessoal, querem me conhecer? Busquem a minha presença. Amem, não façam outros deuses. E nós, o serzinho pequenininho, fazemos de deuses coisas físicas, pessoas, pensamentos, né? O cientista vai fazer da ciência, o rico vai fazer do dinheiro, o pobre vai fazer a miséria dele como Deus dele, mas não temos o hábito de buscar a Deus e sobre todas as coisas. Aí Jesus complementa, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Então o amar a Deus, eu diria que é muito mais, espera aí, onde é que está Deus? Aí quando você para a sua vida e fala assim, Deus, eu quero te conhecer. E começa num processo de busca, por isso a própria jornada. E quando eu fiz a ilustração de qual é a arca da sua vida, o que você vai colocar, o que você não vai colocar, eu quero dizer uma coisa seríssima para você. Só vai ver a face de Deus quem o buscar de todo o teu coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma. Quem compreender que Deus é um ser que precisa ser buscado, precisa ser conhecido, precisa ser convidado. Eu vejo que algumas pregações colocam lá meio que tipo assim, Deus em pânico, meio em crise. Olha, porque você precisa entregar a sua vida para Jesus. Não precisa, gente. Você pode ir para o inferno tranquilamente. Não precisa entregar.
Só vai entregar a vida para Jesus quem tiver um pinguinho de fé. E quem não tiver, está condenado. Tem destino dado. Então, até quando vai o teu fôlego de vida? Por que a gente insiste em registrar o nome no livro da vida? Porque, biblicamente, aquele que estiver registrado o nome no livro da vida, Jesus, que é digno de abrir o selo, vai chamar fulano, beltrano. Eu quero que o meu nome seja chamado. Agora, como compreender essas coisas de escatologia se sequer eu conheço esse Deus? Eu faço, às vezes, uma ilustração com todo respeito e já clamo a Deus que eu tenha sabedoria para dar essa. O pessoal acha que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo é uma diarista. É uma diarista, né? A gente não quer contratar a empregada por salário. Eu tinha uma empregada que trabalhava conosco, doméstica, do lar, não sei como é que é o jeito bonito de falar, do lar, ela trabalha conosco lá na secretária do lar. Registrada, pagando imposto, pagando 13º, mas daí, puxa vida, aí a relação é diária, tem que pagar, sai caro, sai. Vamos contratar uma diarista. Por quê? Eu quero que a diarista venha aqui, dá uma limpada aqui, ó, geral, e depois vaza. E a gente passa, às vezes, a colocar Jesus como uma diarista. Ai, Senhor, ai, a minha vida sentimental. Jesus entra na minha vida sentimental. Tipo assim, ele quer que Jesus venha, faz qualquer ajeitado ali e simplesmente para a gente falar glória a Deus. Jesus quer um povo que se relaciona com ele. Presta atenção, ele quer um povo que aprenda a conhecer. Quando você conhecer pequenas coisinhas, igual a gente passa a conhecer pequenos detalhezinhos daquilo que Deus, que é imensurável, não cabe na nossa mente Deus, mas algumas coisinhas ele se revela para nós. Nós passamos a amar a ele. E quando nós passamos a amar a Deus, ao tomar uma decisão de vida, ao tomar uma conduta de vida, nós vamos avaliando. E se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? E se isso que eu estou fazendo, isso vai glorificar o nome do meu Deus, do meu Rei, do meu Senhor, que me chamou e que hoje eu tenho uma relação com Ele, que Ele me cuida com tanto amor e graça. Não queira fazer do Senhor uma diarista para resolver problemas pontuais na sua vida. Traga Ele para governar. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre até uma decisão que vai te dar prejuízo financeiro. Amar a Deus até sobre um posicionamento perante um relacionamento. Amar a Deus é abrir mão daquilo que não está alinhado com aquilo que o próprio Deus já disse na sua palavra. Amar a Deus é abrir mão de condutas que estão conflituosas com Deus. Aí eu amo a Deus, mas não tem uma vida de devocional. Diz que ama a Deus, mas não conhece nem uns pedacinhos da Bíblia. Diz que ama a Deus, não vai a uma comunidade, a uma igreja, não tem o hábito de congregar. Diz que ama a Deus, mas não tem relação financeira, acha que as igrejas têm que se virar sozinhas, que os pastores estão bufando de dinheiro. Não é assim não. Amar a Deus é compreender a sua mensagem. Eu falo assim, Deus, eu te amo e eu estou fazendo parte da tua igreja. Eu sou tua noiva. Eu sou aquele que o Senhor vem buscar no dia do arrebatamento. Deus, eu quero ser um pai que aprende a ser pai como o Senhor é meu pai. Eu quero ser uma mãe que aprende a ser mãe como o Senhor é minha mãe. E esse Deus que parece às vezes tão longe, ele vai se revelar tão próximo a você. E você vai falar assim, puxa, eu estou amando a Deus. Porque ele tem sido muito fiel. Ele tem sido muito parceiro. Ele tem sido muito abençoador. Ele tem direcionado a minha vida. E aí você vai poder dizer que ama a Deus sobre todas as coisas. Ama a Deus sobre a tua vontade. Ama a Deus sobre o teu desejo. Ama a Deus. Portanto, quem ama a Deus se interessa pelas coisas de Deus. Quem ama a Deus abre os seus ouvidos para ouvir uma ministração, por dura que seja. Quem ama a Deus compara sua conduta de vida com a conduta que a Bíblia diz. Quem ama a Deus abre mão de condutas. Quem ama a Deus muda rumo de vida.
Quem ama a Deus, busca Ele, a face dEle. Quem ama a Deus, deixa fora da arca tudo que não presta e coloca na arca e fala assim, agora eu quero ser o homem e a mulher que Deus me chamou para ser. Isso é amar a Deus. Então nós amamos a Deus com as nossas decisões. Nós amamos a Deus com a nossa conduta. Nós amamos a Deus com o nosso testemunho. Com o jeito que nós estamos conduzindo a nossa vida. Mas vamos acertar? Não vamos acertar. Mas nós temos que ter um balizamento, um referencial. E quem ama a Deus vai buscar o referencial dele. Quantos homens e mulheres de Deus você conhece? Quantos homens e mulheres de Deus você tem acesso? Ah, eu não conheço, mas vai. E aí, na multidão de conselhos, reside a sabedoria. Vai buscar um conselho com uma mulher de Deus, com um homem de Deus. Quantos grupos de WhatsApp tem aí? Entra num grupo de WhatsApp e vai interagindo. Deus vai se revelar a você. O véu do tempo se rasgou. É uma condição que lá em cima já está aberta. Jesus está lá representando você, dizendo, ó, Pai, não fulmina aquele pecador lá, porque ele está embaixo da minha obra. Mas, filho, ele não entende, ele não ama nós sobre todas as coisas. Não, mas ele ainda vai amar. Ele ainda vai compreender. E aí a jornada da vida, o sofrimento da vida, aí as situações da vida vão passando e vão nos dando uma paz um pouco mais profunda, algo muito mais profundo do que coisas. Vai nos dando uma paz que excede o entendimento, que só o próprio Deus. E quando você menos espera, esse Deus que você passou a buscar, passou a querer compreender, você acabou cumprindo o primeiro mandamento só, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Mas outro dia nós falamos do próximo. Amém? Faça um exame. Essa nova vida que você está começando agora na jornada 40, vai ser um Deus da boca para fora? Vai ser um Deus de empurra com a barriga? Eu vou na igreja, não vou olhar muito para o pastor, não quero chegar perto do meu líder. O camarada não entra em célula. Por quê? Porque vão ficar sabendo da vida dele. Ele não quer que ninguém dê palpite na vida dele. O que ele quer? Que Jesus venha fazer uma diária para ele. Esse Jesus não existe, gente. Esse Jesus não existe. Jesus não faz remendo novo em roupa velha. Já tem uma parábola dele. Amém? Então Jesus não faz remendo, ele não faz diário, ele faz obra completa. E se você não amar a ele, ou seja, se você não buscar, não tentar compreender, se esforce em compreender. Quando você pega e fala assim, Jesus, eu quero te conhecer. É o que Jesus quer, ele está na porta e está batendo. A ilustração lá de Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato, se você abrir, entrarei e cearei contigo. Esse Deus criador do universo, ele está disposto a entrar no nosso coração e cear conosco, e cear e participar conosco da nossa vida. Esse Deus não criou você para andar sozinho, esse Deus não criou você para largar, sofrer, ele não criou você para ficar jogado para as cobras, ele criou você para ser filho dele, filha dele. Mas só é filho de Deus quem aceita e entrega a sua vida para Jesus. E só entrega a sua vida para Jesus quem permite que ele seja Senhor. E para ele ser Senhor, você tem que conhecer. Não tem como obedecer a algo que a gente não conhece. Não tem como querer ter um tratamento especial de um ser que nós não conhecemos. Deus está se escancarando para a gente. Está se revelando. Está falando conosco aqui diariamente na nossa jornada. E hoje, mais uma vez, ele te pergunta, você tem amado a ele sobre todas as coisas? Entre a sua vontade e uma instrução bíblica, para onde você tem partido? Pense nisso e venha amar a Deus sobre todas as coisas. Um beijo no seu coração, uma boa noite, porque a chuva chegou. Até amanhã às 22 horas. Tchau!